Para quem me acompanha no YouTube já deve ter visto esse 424. Pois é, eu resolvi ir um pouquinho mais longe, né, para esse equipamento, extraindo assim de uma fita de metal um volume absurdo. Muitas pessoas perguntam para mim: Gustavo, por que você não posta vídeo em fita de metal? Bem, em primeiro lugar, eu não vejo tanta graça em você ter um rendimento tão alto assim numa fita metal, até porque é uma fita que sempre foi cara. Porém, eu vejo que muitos gravadores nunca gravou uma fita metal bem. E também tem outra, né? A fita metal ela só vai ter um resultado muito bom quando a cabeça está praticamente nova. Depois que ela começa a gastar, já acaba sofrendo em matéria de volume. Neste caso aqui, com cabeça nova, resolvi aprimorar ainda mais, né, o sistema de bias para a fita metal, mas apenas por, digamos assim, uma certa conveniência, porque não é tão comum assim as pessoas terem fita metal. Então resolvi ver até onde ele chega com fita metal e o resultado foi além do esperado. Por quê? Normalmente esse equipamento ele grava em pico, né? Não em unidades de volume, como o próprio nome diz, né? VU, né? Então eu subi o limite de volume desse equipamento. Traduzindo em miúdos, melhorei a relação sinal-ruído consideravelmente em todos os tipos de fita. Ou seja, eu mirei em fita metal para melhorá-la, obviamente, a qualidade digo, o volume, né? E automaticamente isso começou a ser aplicado em outros tipos de fita também, como ferro e cromo. Porém é o seguinte, né? Tem um ditado que diz, o pessoal da mecânica já deve ter escutado isso, que carro turbo a gente vai modificando ele até a hora que quebra. Depois a gente fala, opa, aqui é o limite. Aqui não foi diferente, até porque eu redimensionei toda a parte de bias outra vez, para que não fritasse a bobina e que também o transistor polarizador, né, do sistema de bias tivesse um pouco de folga também em matéria de temperatura, apesar que aqui a gente está usando um transistor aí para aguentar mais de 2 amperes de corrente, que é muita coisa, ou seja, o sistema de bias aqui está super dimensionado. Então eu fiz aqui um dissipador de calor tanto para o transistor polarizador quanto para a bobina de bias ou transformador de bias, né? Que é o sistema que polariza a fita. E o resultado me surpreendeu porque eu consegui tirar proveito de uma fita metal neste equipamento gravando a mais 5 dB sem distorções aparentes, tá? Então, como vocês podem ver aqui, né, temos aí um bitelo de um transistor no sistema de bias. Deixa eu ver se consigo dar zoom aqui. E aqui deste lado, cadê a bobina que era para estar aqui? Pois é, agora ela está dentro desse dissipador de calor em alumínio, parafusado na chapa, aonde ela troca calor com o ambiente externo, evitando assim excesso de calor interno na bobina. E uma das coisas interessantes também, né, que obviamente você aumenta a capacidade do equipamento para tirar proveito da fita metal, mas também a cabeça aqui acaba sofrendo um pouco, né? Então hoje foi o dia de teste só com fita metal, consegui gravar umas 3, 4 vezes essa fita por cima, tá? Por cima. Isso que é o mais impressionante, porque ele foi capaz de apagar sem deixar nenhum vestígio. E com essa cabeça aqui, né, foi possível gravar também num volume a mais 5 dB, que é a cabeça que eu venho utilizando, a Permalloy V-Cut.
Outra coisa bem curiosa a respeito disso é que, mesmo gravando muito alto, o ruído de fundo praticamente fica inexistente, e o Dolby, obviamente o limite dele nesse equipamento é 0, a partir daqui para frente ele começa a não trabalhar mais. Então, independente se você aperta Dolby ou não, neste volume não faz diferença alguma. Isso é uma coisa bem curiosa. Então eu vou mostrar para você o volume, para vocês, aliás, o volume que eu consegui extrair desse equipamento. Não vou colocar o áudio direto, tá? Porque não é exatamente o foco deste vídeo aqui, mas mostrar a possibilidade em fita metal, e obviamente quem for utilizar, que é o cliente que está destinado a esse equipamento já, ou seja, esse equipamento já tem um dono, vai poder atestar isso a vocês. Mas eu não vou fazer vídeo da fita metal e sim da fita ferro, porque o rendimento aumentou também em fita ferro. Esse é o interesse por trás desses upgrades, que é melhor custo-benefício de gravações com fitas mais simples. Então vai fugir um pouco da ideia desse canal, tá? Mas aqui eu posso dar uma palhinha do que ele conseguiu gravar, comparando, mesmo com o telefone celular, a fonte e o DEC, né? A gente teve aqui um resultado interessante na saída do equipamento a mais 5 dB numa fita metal, que de 400 mV, né, originalmente em 3,0 aqui mais ou menos, ele foi para quase 1 volt. Dá 1 volt, 1,2 volts, aliás, de saída com uma fita metal. Então vamos lá. Agora eu vou colocar o computador. Esse é o computador. Vou avançar um pouquinho.
Interessante, né, pessoal? Bem interessante. Então, isso daqui é a palhinha que eu dou para vocês a respeito do rendimento com uma fita do tipo metal, né? Que realmente é algo impressionante, tá? Antes de mais nada, esse equipamento aqui, ele ainda possui as mesmas características do vídeo anterior em matéria de pré-amplificação. A única coisa que foi aprimorada aqui foi o sistema de bias, que eu avancei ainda mais. E, e o curioso tá nessa peça aqui, né, que realmente ficou gigante. Tá um cavalo aqui de bobina, né? Pelo menos aqui ela não esquenta, né? Aliás, ela fica morninha. Já esse daqui esquenta um pouquinho. Medi com o termômetro, né? Aqui está na faixa dos 42, 43 graus Celsius e sem o dissipador em torno de 70 graus. E chegava em torno de 50 a bobina. A bobina agora está trabalhando aí na faixa dos 37, 38 graus, né? Então, isso daqui realmente foi um avanço bem interessante. Então, até mais, pessoal.